Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Isaías 6. Santo é o Senhor dos exércitos. Enquanto os irmãos procuram, estarei fazendo um minutinho de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, por mais esta oportunidade, Pai. Estamos aqui na tua casa, na tua presença. Viemos aqui, Pai, para te adorar, para te exaltar. Viemos aqui, Pai, para cultuar, para exaltar e glorificar o teu santo nome. Neste momento, Pai, estamos aqui diante da tua palavra, diante do teu altar. Pai, neste momento quero te pedir que o Senhor venha me diminuir, Pai. E que o Senhor venha crescer, Pai, neste lugar, Pai. Que a tua graça, que a tua glória venha se manifestar no nosso meio. Fala conosco, Pai. Enche essa casa, enche o teu povo, enche a tua igreja. Todo espírito de frieza, todo espírito maligno, todo mal que se levanta contra essas portas que venham cair por terra no nome de Jesus. Abençoa o teu povo, Pai. Abençoa o teu povo, a tua igreja. Derrama a tua graça, o teu espírito sobre a vida de cada um, Pai, dos teus servos. Que o Senhor venha cada dia mais nos fortalecer. Que o Senhor venha, meu Pai, cada dia mais nos unir, para que nós juntos venhamos fazer a diferença aqui na face dessa terra. Fala conosco, Pai, nesta noite, Pai. É o que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Isaías capítulo 6, vou estar lendo até o versículo 3. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os irmãos podem repetir comigo? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Glória a Deus. Boa é esta palavra. Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos uma breve palavra, a qual Deus ministrou no meu coração. Se nós pegarmos, lermos esse texto com um olhar carnal, nós não vamos entender nada. Mas se nós nos aprofundarmos nessa palavra, com os nossos olhos espirituais, grande proveito eu e você vamos tirar acerca dessa palavra. O que dizemos sobre o profeta Isaías? É chamado um dos maiores profetas, a qual o seu livro tem 66 capítulos, e é um dos profetas, chamado profeta messiânico, e é um dos profetas a qual mais profetizou acerca de Jesus, seu nascimento, sua morte, sua crucificação e também a sua ressurreição. E o que eu aprendo, muito aprendemos aqui acerca desse profeta. O primeiro versículo aqui, ele vem nos falando no ano em que morreu o rei Uzias. O que eu entendo aqui? Que o povo de Israel, o povo de Jerusalém, o povo de Deus e também o profeta Isaías, eles tiveram uma perda e eles estavam passando um ano difícil, um ano de tribulação, um ano de perdas. E eles estavam passando também luto, um ano de luto, porque eles haviam perdido um rei outrora que era um homem de Deus, era um homem que após a morte do seu pai, ele começou a restaurar aquilo que estava quebrado, ele começou a edificar aquilo que havia sido destruído, a comunhão, a intimidade com Deus. Se nós abrirmos nossa Bíblia, lá no 2 Crônicas, no capítulo 26, ele vai nos falar um pouco. Primeiro, vamos entender acerca deste rei, a qual o profeta Isaías. O que eu aprendo aqui,
ele vai nos contar uma experiência que ele teve com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que ele viu o Senhor ali sentado no trono. Ele vai nos contar essa experiência que ele teve. Mas antes dele ter essa experiência com Deus, com o Senhor dos Senhores, sentado ali naquele alto e sublime trono, antes disso ele teve também uma experiência com o rei da terra, com o rei Uzias. E muitas vezes as experiências que nós temos aqui com as coisas terrenas, ela nos traz dor, ela nos traz sofrimento, e muitas vezes nos decepciona, porque muitas vezes, se você for se espelhar muito nas pessoas, nos seres humanos, a gente vai se decepcionar. Então jamais nós devemos nos espelhar em homens, em mulheres, mas sim somente em Deus, somente em Jesus, porque Ele foi o único que veio aqui até a face dessa terra e não se corrompeu. Ele veio limpo e saiu daqui limpo. Ele não se corrompeu. Então, Isaías, o profeta Isaías, ele teve uma experiência com Deus, uma grande experiência que poucos profetas tiveram. Ele foi um dos que mais teve esse grande encontro com Deus. E ele teve essa grande experiência, mas antes disso ele teve uma experiência com um rei aqui da terra, um rei chamado Uzias. Se nós formos aprofundar dentro do texto desse rei chamado Uzias, nós vamos entender e aprender que Isaías, ele era, segundo os teólogos, segundo os estudiosos, ele era próximo. Isaías, ele era bem próximo de Uzias. Segundo eles, ele tinha até meio grau de parentesco, eles eram confidentes. Ele vivia ali sobre os domínios, sobre os cuidados do rei. Isaías, ele era de linhagem real. E ali ele viu aquele rei crescer na graça e crescer no conhecimento. A palavra de Deus nos relata aqui, em 2 Crônicas 26, que a partir dos 16 anos ele começou a reinar. E a palavra do Senhor nos fala aqui no 26, no versículo 4: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo que fizera Amazias seu pai. E a palavra também do Senhor nos fala no versículo 5, na parte B: e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. E o que eu aprendo aqui? Enquanto ele buscou o Senhor, Deus o prosperou. Se os irmãos depois aprofundar aqui, vocês vão ver tantas coisas ele fez para o povo de Deus, para o povo de Israel, para o povo de Jerusalém, para o povo de Judá. Sabemos que o povo de Deus naquela época estava dividido, reino do norte e reino do sul, e havia muitas guerras, e ele tinha muitos soldados ali acerca do seu comando. A Bíblia fala que ele tinha 307 mil guerreiros ao seu domínio, ao seu comando. Isso tudo porque Deus o fez prosperar. Mas o que eu aprendo aqui? A partir do momento que eu e você cresce, tanto no nível espiritual quanto no nível financeiro, muitas vezes nós esquecemos de Deus. Assim foi com Uzias. Ele cresceu tanto no nível espiritual quanto no nível financeiro. Ele foi um dos reis mais poderosos que existia naquela época. E ele começou a se achar demais. Ele começou a achar que tudo era ele e acabou se esquecendo de Deus, porque tudo é Deus. Foi Deus que fez isso tudo. Foi Deus que fez ele prosperar. Foi Deus que fez ele crescer. Só que chega um certo tempo que eu e você começa a se esquecer de Deus e acha que nós podemos fazer aquilo que não é de nós fazermos. E ele foi fazer isso. Ele foi querer meter o nariz onde não era chamado. A palavra de Deus fala que no versículo 16: mas havendo já se fortificado, exaltou-se o seu coração. Está aí o erro: exaltou-se o seu coração. Nós devemos não nos exaltar, porque o nosso coração é enganoso. A partir do momento que nós exaltamos o nosso coração, a gente se corrompe. A palavra de Deus fala aqui: mas havendo se fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor. A partir do momento que ele cresceu, que ele achou que era ele que fazia, e que ele acabou esquecendo de Deus, que tudo era Deus,
quem pôs ele lá é Deus, e quem também podia tirar era Deus. E ele foi fazer o que não era para ele fazer. A palavra de Deus fala que ele pegou e entrou no templo com um incensário para poder acender o incenso, coisa que era apenas do sacerdote fazer. E a palavra de Deus fala que o profeta, o sacerdote Azarias, entrou atrás dele para evitar que ele cometesse aquela afronta ali a Deus. Juntamente com ele entrou mais 80 profetas, sacerdotes, mas ele resistiu, ele não quis. O coração dele estava obstinado a pecar. Muitas vezes, quando alguém quer pecar, quer cometer alguma coisa, não adianta nem eu nem você falar. Aquilo que já dominou o coração, e ele vai fazer. E foi assim que ele fez. Ele entrou. Os profetas tentou reprimir ele, e ele resistiu. E aí então a palavra de Deus fala que Deus lançou uma lepra na sua testa. E ele teve que ser retirado. Construíram para ele uma casinha, porque os leprosos não podiam viver em comunidade. E ele morreu ali com aquela lepra. Então, a primeira experiência que Isaías teve com o rei da terra foi esse. Viu Deus o prosperar, viu Deus fazer o homem crescer. Agora viu o homem ser soberbo, exaltar o seu coração e se corromper e pecar contra Deus. Então, e essa experiência que ele teve, e ele estava muito entristecido, porque era um rei abençoado. No final da sua trajetória, teve esse erro, deu esse vacilo. O que eu aprendo com isso? Muitas vezes, as pessoas começam até bem e terminam mal. Foi o caso de Uzias. Ele começou bem, mas no final dessa história, ele terminou mal. Então Deus, ele está à procura de pessoas, eu e você. Muitas vezes a gente começou até mal. Dou exemplo, eu comecei a minha vida mal, comecei no crime, nas drogas, mas eu glorifico a Deus, e eu creio que eu vou terminar a minha vida bem na presença do Senhor. Glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então nós devemos nos focar nisso. Ele começou bem, mas terminou mal, porque o seu coração se exaltou e deixou ali a soberba, deixou ali a arrogância, a ganância, o poder te dominar. Então agora Isaías teve essa experiência, e aí ele estava passando um ano difícil, assim como eu e você estamos passando. Muitos aqui tiveram perda, a irmã teve uma perda, muitos perderam o seu emprego. Sabemos que estamos num ano de crise, sabemos que estamos passando um ano difícil com essa epidemia, mas eu glorifico e exalto a Deus, porque Deus, em meio às crises, em meio às dificuldades, Ele tem cuidado de mim, de você. Quantos milhões de pessoas morreram no Brasil e no mundo, e essa doença não atingiu nem eu nem você, nem a mim e a sua família. Nós estamos aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor. Então Deus ele tem cuidado, Deus ele tem sido fiel, Deus ele tem cuidado em meio às dificuldades, às tribulações. Deus ele tem cuidado, e Deus ele tem cuidado. E algo que eu aprendo aqui também, Deus ele é um Deus que ele tem um prazer em se revelar. E muitas vezes Deus ele se revela a mim e você é no momento de perda, é no momento de tribulação, de dificuldade. Assim foi na vida do profeta, no momento que ele perdeu. Sabe o que eu aprendo? Quando a gente perde, a gente tem que perder aqui na terra para ganhar no céu. Então ele perdeu um ente querido, próximo, mas ele ganhou algo tremendo. Ele ganhou algo sobrenatural. A qual eu e você, quem não queria ter essa experiência que Isaías teve? Uns queriam ter, e ele teve essa grande experiência. E a palavra de Deus fala: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Sabe o que eu aprendo aqui? Os reis na terra, muitos vão passar. Os reis da terra são passageiros, mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele é eterno. E Ele mostra a sua majestade, e Ele está lá sentado no trono, e Ele tem o poder, Ele tem o domínio, e Ele tem o controle de tudo. A segunda experiência que ele teve, se nós formos observar aqui, Isaías ele entrou no templo,
para poder orar, para buscar a presença de Deus. Então é na presença de Deus, é dentro da casa, é dentro do templo, que nós vamos ter experiências com Deus. É orando, é buscando, é fazendo a obra e a vontade de Deus. É dessa forma que nós vamos ter experiências. É dessa forma que nós vamos ter intimidade com Deus. E é a segunda experiência que ele teve. Ele viu a santidade de Deus. A palavra de Deus fala no versículo 2: e os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, e 2 cobriam os seus ossos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. A partir do momento que ele começou a ter essa visão, ele começou a reconhecer a santidade de Deus, e ele percebeu algo interessante, que nem mesmo os anjos, eles podiam, mesmo os anjos sendo seres celestiais, eles não podiam ver a glória de Deus. Por isso, com as 2 asas cobriam os seus ossos, com 2 cobriam os seus pés, como forma de reverência. Aí ele pôde reconhecer a santidade de Deus. Nem mesmo os anjos poderiam ver a Deus, porque Ele é santo. Ele é santo, Ele é santo, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. E outra coisa que eu aprendo, no versículo 4: e os umbrais das portas se moveram, a voz se clamava, e a casa se encheu. Primeiro, no versículo 3: e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Sabe o que eu aprendo aqui? Enquanto eu e você louva, enquanto eu e você adora, aqui os anjos estavam adorando, dizendo: Santo, Ele é santo, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Enquanto eu e você adora, algo acontece. A palavra de Deus fala no versículo 4, que os umbrais das portas se moveram. Enquanto você louva e adora, algo vai acontecer. Algo vai se mover ao seu favor. E a casa vai ser cheia. A palavra de Deus fala que a casa estava cheia. A casa se encheu da presença, da glória de Deus. Quando nós temos um encontro com Deus e vemos a santidade dele, Ele nos esvazia. Ele esvazia a nossa carne e nos enche com o seu Espírito. Aleluia. Alguém pode aplaudir? Aplaudir o Senhor. E o interessante, no versículo 5, e ele reconhecendo ali a soberania, a santidade de Deus, e ele começa a ver como ele era pecador. Eu e você, nós temos que reconhecer isso todos os dias. Nós somos miseráveis pecadores. Ai de mim, de você, se não fosse a misericórdia de Deus, nós estaríamos já consumidos. A palavra de Deus fala que a causa de não sermos consumidos é a misericórdia de Deus. E no versículo 5 a palavra diz assim: então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo impuro, de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei dos exércitos. Então aqui ele reconhece, ao ter essa visão, esse encontro, ele reconhece a majestade e reconhece a sua pequenez, a sua insignificância, o seu pecado. E ele também aqui ele fala algo interessante. Sabemos que eu e você, nós somos pecadores, e eu e você, nós temos uma área que nós mais pecamos. Às vezes nós pecamos no olhar, no pensar e no falar. E o pecado que ele mais cometia era nos lábios, que ele fala aqui: ai de mim que tenho lábios impuros, e habito no meio do povo de impuros lábios. E o que o anjo fez? Assim, a partir do momento que ele falou: Senhor, a minha fraqueza na língua, a minha fraqueza na minha boca, eu tenho que frear a minha língua. E o anjo veio e tocou. Então Deus, o anjo, ele vai tocar naquilo que você quiser, naquilo que você fala: Senhor, a minha fraqueza em tal lugar, eu preciso ser liberto, eu preciso ser transformado. E é nessa área que o anjo vai vir e vai tocar. E o anjo veio e tocou ali na sua boca, nos seus lábios. Deus fala: porém os serafins voou para mim, trazendo na sua mão a brasa viva tirada do altar. Aquilo que te purifica, te liberta, vem do altar. Glória a Deus. Com a tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que tocou meus lábios, a tua iniquidade foi tirada, perdoados estão os teus pecados. Glorificado e exaltado é o Senhor.
E a partir desse momento, a partir daquele momento, a vida dele não foi mais a mesma. No versículo 8, depois disso, perceba, depois disso, ouvi a voz do Senhor. A partir do momento que você é perdoado, que você é limpo, purificado do pecado, você começa a ter experiência, você começa a ouvir a voz de Deus. A partir do momento que ele foi tocado, foi retirado o seu pecado, ele ouviu a voz de Deus. Quem nessa noite quer ouvir a voz de Deus? Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de vir após mim? Então ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, a partir desse momento, ele ouviu a voz de Deus e ele se dispôs: eis-me aqui, Senhor. Eu sou falho, eu sou pecador, mas estou aqui para fazer não a minha vontade, mas a sua. Me usa para transmitir a tua palavra, a tua vontade. E foi isso que ele se dispôs. A partir do momento que eu e você se dispor, Deus vai nos usar, Deus vai te usar, Deus vai curar, Deus vai libertar, transformar, Deus vai agir a seu favor. Então são essas pequenas palavras que os irmãos meditam. Que Deus falou tremendamente comigo através dessa palavra. Eu espero que tenha falado com a igreja também. Assim, essa é a minha oportunidade. Que as palmas glorifiquem e exaltem.